Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, neste programa estamos estudando a Palavra de Deus e vendo como que o Antigo Testamento se alinha tão perfeitamente ao Novo Testamento. Estamos vendo como as profecias em cada livro nos apontam a história da salvação que se cumpre em Cristo Jesus. A história da salvação permeia toda a história da humanidade e nos mostra o futuro. Isto mesmo, o Espírito Santo nos conduz de uma maneira tão organizada, tão maravilhosa, a contemplar o futuro, passando pelo passado. Entrando nos dias de hoje, como a Bíblia nos revela tudo o que está acontecendo em nossos dias e como entraremos neste futuro glorioso que a palavra nos traz. Isto vemos no livro de Daniel. E este é o tema do programa de hoje, a história da salvação no livro de Daniel. Quem foi Daniel? Quando viveu Daniel? O que pregou Daniel? E o que tem a ver o livro de Daniel com a história de salvação com Jesus? Vamos ver? Deixe seu coração aberto, pronto para receber a palavra de Deus. Deus vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Este livro é maravilhoso, a história de Daniel é uma história cheia de muita aventura, de muito suspense. É uma história de um personagem que teve a sua vida tão fiel, a sua vida tão alinhada com Deus desde a sua juventude. Daniel passa por vários impérios, passa por vários reis. Ele foi tirado da sua terra, foi tirado de Jerusalém e levado como escravo para a Babilônia. Serviu ao rei de Babilônia, a Nabucodonosor, a Beltesazar, serviu aos reis medo-persas, serviu a Dario, a Ciro, e entra também no rei persa, em Assuero. Ele serviu como um estadista, serviu como um homem firmado na palavra de Deus. E nós vamos ver como Daniel não se contamina com as iguarias do rei. Daniel vai ser também um tipo de Jesus, que vivendo num meio tão idólatra, um meio tão pecaminoso, ele conseguiu se manter em santidade na presença de Deus. Vamos ver então em Daniel capítulo 1, versículos 5 ao 8, Daniel não se contamina com as iguarias do rei. Diz assim: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel, o nome dele significa o juiz de Deus, Daniel. E Daniel ali está em uma terra estranha. Daniel, ele e seus 3 amigos faziam parte da nobreza em Jerusalém, famílias que eram distinguidas, famílias nobres, e foram levados como escravos e vão aprender a cultura de Babilônia para servir ao rei Nabucodonosor. E foi dado ordem que eles comessem do bom e do melhor. Comessem tudo que ia para a mesa do rei, eles teriam na sua mesa. Então, o vinho do rei, as iguarias, as carnes e toda aquela comida farta
e aquela comida real de banquete. Mas Daniel olhou para aquela comida e eles eram judeus, eles eram israelitas, eles seguiam os mandamentos de Moisés, eles não iriam comer aquelas carnes sacrificadas aos ídolos de Babilônia. Eles não queriam beber do vinho do rei e ficar embriagados e ficarem tontos. E Daniel tinha responsabilidade. Daniel sabia que ele estava ali com seus amigos para uma missão, mesmo que parecesse algo tão terrível, estar como escravo em um país distante e servir a um rei e a uma cultura idólatra. Daniel sabia que havia uma missão por trás de tudo isto. Talvez você esteja numa empresa, ou num trabalho, ou num país, ou numa situação tão limitada, mas os olhos de todos estão postos em você. Você tem uma missão a cumprir. Você não pode deixar de cumprir a sua missão. Uma missão em santidade, pureza. E Daniel resolveu, junto com seus amigos, não vamos nos contaminar. Hoje, precisamos de jovens assim, que entrem para a faculdade, vão ouvir ensinos e ideologias tão terríveis, tão contrários à palavra de Deus e o que aprenderam. Mas eles devem dizer, não vamos nos contaminar. Não vamos comer, simplesmente não vamos comer esta comida. Foi um teste. Durante 10 dias, o chefe dos cozinheiros lá testou os meninos. Será que eles vão ficar abatidos em comparação com os outros jovens? E comendo só legumes e verduras e água, eles estavam bem. Eles estavam melhor do que os outros. Nós vamos ver que, comparando com Jesus, Jesus resistiu à tentação. Em Mateus capítulo 4, de 2 a 11, lemos a tentação de Jesus, como ele não se contaminou com as propostas de Satanás. Olha esse texto, diz assim, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Bem, nós vemos aqui Jesus era um jovem. Jesus ele estava com seus 30 anos e ele foi tentado em todas as coisas. Durante 40 dias e 40 noites que ele esteve no deserto, sem nada comer, sem beber, chegando ao final desses 40 dias ele teve fome. E lá estava Satanás pronto para tentá-lo. Tentar nos seus apetites. A tentação em si, ela não é pecado, porque Jesus foi tentado. A tentação em si, mas o ceder à tentação, o dar atenção às palavras de Satanás, obedecer às sugestões de Satanás, nisto está o pecado. Porque nós não podemos evitar de ouvirmos propostas, não temos como evitar ouvir o inimigo dizendo, faz isso, faz isso, faz isso. Ele fala, ele insiste, ele tenta, ele engana,
mas nós temos a palavra de Deus como nossa espada. E foi o que Jesus usou. Jesus e Daniel aí, mostrando santidade e compromisso com o chamado de Deus. No meio de uma geração, no meio de um povo tão contaminado com o pecado, foram santos e puros. Claro que Jesus, muito mais que Daniel, porque Daniel, uma pessoa comum, podemos dizer. Jesus, o Filho de Deus. Vamos continuar no livro de Daniel, fazendo esse paralelo com o Novo Testamento. Vamos ver que Daniel interpreta o sonho do rei, e o sonho que ele interpreta revela Cristo. Revela a história do futuro da humanidade. Olha o que está escrito em Daniel, capítulo 2, de 44 a 47. Lemos assim: Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus te faz saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: Certamente, o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Bem, Daniel está ali no palácio, o rei diz que teve um sonho, mas ele quer saber o sonho e a sua interpretação. Ninguém podia adivinhar o sonho do rei, mas Deus havia dado aquele sonho, um sonho profético, um sonho sobre a história da humanidade. Ele viu uma grande estátua cuja cabeça era de ouro, o peito de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro e os artelhos e pés de barro misturado com ferro. E ele viu quando uma pedra foi cortada da montanha sem o auxílio de mãos, e ela foi arrojada, ela se arrojou sobre os pés daquela estátua, e a estátua se esmiuçou, virou pó que o vento levou. O ouro, a prata, o bronze, o ferro viraram pó. E aquela pedra se tornou uma grande montanha, cobrindo toda a terra. Daniel interpretou: ó rei, virão aí outros reinos. A cabeça de ouro és tu, ó rei. Depois de ti virá outro rei, outro império, não tão majestoso quanto o seu. Depois outro, depois outro. Babilônia, o Império Babilônico, a cabeça de ouro, o peito de prata, o Império Medo-Persa, os quadris de bronze, o Império Macedônico, com Alexandre o Grande, as pernas de ferro, o Império Romano, que se divide em dois, ocidental e oriental, e os artelhos e pés de barro e pedra e ferro. É o que nós temos vivido desde que cessou o Império Romano. Nações fortes ligadas a nações fracas. Mas o mais maravilhoso, essa pedra cortada da montanha é Cristo. É Cristo, é o governo que virá, que vai cobrir toda a terra e vai esmiuçar tudo o que passou. Vai ser removido, tirado, virar pó, já não será nunca mais. A terra, vivida experimentando tanta corrupção, tanta injustiça, tanta maldade, um dia terá essa grande montanha, o governo e o poder de Cristo, reinando sobre toda a terra. Hoje o Senhor já reina, mas há um cronograma de Deus, tudo está sendo controlado pelo Senhor, e nós vemos o governo e o poder de Cristo em Efésios, capítulo 1, 19 a 23. Lemos assim:
E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia! Aqui está falando sobre o governo e o poder de Cristo. Depois que Jesus cumpriu a sua missão, ali na cruz do Calvário. Aparentemente, Jesus fracassou, Jesus foi derrotado, é o que os islâmicos dizem, é o que muitos que não conhecem o poder de Deus dizem. Os judeus dizem, ele morreu na cruz, ele foi derrotado. Não, na cruz o Senhor foi exaltado, o Senhor foi vitorioso sobre o pecado e sobre a morte, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitou glorioso e ele ascendeu aos céus. E ele foi assunto aos céus gloriosamente, de onde ele virá, para julgar os vivos e os mortos, de onde o Senhor virá. Jesus, depois de cumprir a sua missão, ali no céu se assentou à direita da majestade do Pai. E o Pai colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, entregou todo o poder e todo o governo em suas mãos. Por isso, Jesus, ali no Apocalipse, ele se apresenta como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis. Ele domina sobre tudo. Ele é esse governo, essa pedra que está sobre toda a terra. Hoje, em minha vida, em sua vida que crê em Jesus, na igreja do Senhor, em toda a terra, em todas as nações, o Senhor já reina em nós. Mas Ele reinará absoluto e fisicamente, depois de vencer o que vem pela frente, o anticristo, o falso profeta, a besta que emerge do mar e a que emerge da terra. Sim, o Senhor Jesus é o Rei absoluto, Ele tem o governo e todo o poder. Ele mesmo disse aos seus discípulos, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele reina, Ele está sentado, Ele é o Filho de Deus. O Pai lhe disse, pede-me, eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Mas o livro de Daniel é também comparado com o Apocalipse. Daniel, ele fala muito das coisas do futuro, das coisas que vão acontecer. E nós sabemos que a terra caminha para momentos drásticos, para momentos de tragédia, para momentos de julgamento, momentos em que o governo da terra será um governo mundial e maligno. É o governo do anticristo. Nós vamos ver que nesse governo maligno, Satanás vai querer ser adorado. Vamos ver o que Daniel nos diz sobre a ordem satânica para a falsa adoração. Nós vamos ver que desde o início ali, Daniel e seus amigos ali na Babilônia, eles são levados a se curvar diante de Satanás, diante de ídolos. Vem aquela ordem satânica para a falsa adoração. Mas eles resistiram, e é o que temos de fazer antes da vinda de Jesus e durante toda a nossa vida. Olha, Daniel capítulo 3, de 1 a 6, lemos assim. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor
mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Bem, essa foi uma ordem do rei Nabucodonosor para que a sua estátua, para que a imagem de ouro que ele levantou se tornasse o Deus do seu império, para que ele fosse adorado por todos. E ele fez a inauguração com os nobres. Ele chamou os nobres, os governadores, aqueles que estavam investidos de autoridade. É claro que para ter a liderança servindo, todos deveriam ser fiéis ao rei. E ele então pôs essa lei: quem não se prostrasse seria lançado na fornalha. Você conhece a história, como aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, ou Misael, Ananias e Azarias, não se prostraram. E como eles foram lançados na fornalha, mas ali na fornalha, um 4º homem esteve com eles, o Filho de Deus, o Senhor Jesus. E eles não foram queimados, o fogo não queimou suas roupas, nem tinha cheiro de fumaça neles, os seus chapéus, apenas as cordas que os prendiam foram queimadas. Eles estavam intactos. Deus mostrando que Ele é maior, que vale a pena adorá-lo, que vale a pena servi-lo, que vale a pena dizer como os moços disseram: fica sabendo, ó Rei, se o nosso Deus quiser livrar-nos, Ele nos livrará. Se não, não nos prostraremos. Preferimos a morte do que dobrar diante da sua imagem. E nós vamos ver que vai haver uma adoração falsa sendo obrigatória nos últimos dias. A terra toda, não apenas o Império de Babilônia, como naquela época, mas toda a terra, debaixo de um governo mundial, será obrigada. Vamos ver? Apocalipse 13, de 11 a 15. Abra sua Bíblia e veja. Diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Gente, o que está para vir é exatamente semelhante ao que aconteceu em Babilônia. Quem não adorasse a imagem lançada no fogo. Aqui, nos tempos finais, no período do anticristo, esse falso profeta, que é essa besta que emerge da terra, ele vai levantar uma imagem, para ser adorada. A imagem do anticristo para ser adorada. E quem não adorar
será morto. Morto aquele diz que foi dado comunicar fôlego à imagem. Hoje nós vemos tantas coisas aí da tecnologia e sabemos que isso é totalmente possível. O que faremos? Manteremos a nossa fé e a nossa adoração ao único e verdadeiro Deus. Seremos fiéis como Daniel. Amém? Você tem coragem de dizer: eu pertenço a Jesus? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo: Senhor, eu creio em Ti. Eu te peço a Tua coragem, a Tua graça, o Teu Espírito Santo, para que eu possa levantar o Teu nome, para que eu possa confessar o Teu nome onde eu estiver. Dá-me a Tua graça e a Tua ousadia. Dá-me um coração limpo e puro na Tua presença. Recebe o meu coração e a minha adoração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nosso Deus é aquele que nos chama à santidade e para adorá-lo verdadeiramente. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.